Então, galera, boa tarde. Aqui é o Luciano Dedê, professor de matemática, certo? Então, hoje nós vamos dar início, ok, a um novo tópico no nosso decorrer do ano letivo. Então, o novo tópico hoje, gente, é razão e proporção. A razão e a proporção significa o seguinte: razão e proporção, nós temos A sobre B. O que é esse A sobre B? Esse A é o numerador e esse B é o denominador. Um exemplo bem simples de razão. O que é razão, gente? Eu tenho aqui esse desenho dividido em 8 partes, que eu pintei quantas? 3. Qual é a razão da parte pintada com o todo? 3 sobre 8. Isso é razão. A gente vai ver a profundo daqui a pouco, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho o que é proporção. Proporção é isso aqui, ó. Nós temos duas frações, que uma é proporcional à outra, e a gente vai ver que a multiplicação delas vai ter essa identidade: A vezes D e B vezes C. Por que 10 sobre 15 é proporcional a 2 terços? Porque eu simplifico aqui por 5, eu vou obter 2 terços, uma fração irredutível. 20 sobre 12, por quê? Porque 20 dividido por 4 dá 5 e 12 dividido por 4 dá 3. Beleza, gente? Mas agora eu vou dar uma pausazinha no vídeo para a gente vir direto para a parte que interessa, certo? Sim, gente, dando continuidade, nós temos o seguinte. Deixa eu só trazer a câmera mais para cá. Então, nós vamos ter a seguinte ideia da aula de hoje. Aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Certo? Então, nós sabemos que o tema da aula de hoje é razão e proporção, como nós estamos vendo. Na prática, o que é razão? Estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números, ou seja, aquela fraçãozinha que eu mostrei para vocês, não é isso? Vou recapitular aqui com ela, A sobre B. Beleza? Então, prosseguindo. O que é uma proporção? É determinado pela igualdade entre duas razões. Então, eu preciso ter duas razões para eu poder ter uma proporção. Por isso que 10 sobre 15 é proporcional a 2 terços. E por isso que 20 sobre 12 é proporcional a 5 terços. Ok, galerinha? Então, vamos prosseguir nossa ideia. Na prática, como é que nós vamos fazer, Luciano? Desse jeito. Temos duas grandezas, A e B, logo a razão pode ser dada por quem? A sobre B. O A é o numerador e o B é o denominador, certo? Proporção, como já vimos, A e B, C e D, nós vamos ter A sobre B e C sobre D. Exemplos na prática. Razão entre 25, o 25 e o 5, o que é? É 25 dividido para 5, que dá o que, gente? 5. Obviamente, a razão de 25 sobre 5 dá 5. Agora nós temos a outra razão, 20 e 40. 20 sobre 40 vai ser 20 dividido para 20, que dá 1. 40 dividido para 20, que dá 2. Beleza, gente? Até aqui? Ok? Então, recapitulando. 25 dividido para 5 deu 5. Deu um número inteiro. Já aqui a gente tem uma fração. 20 dividido para 20 dá 1. 40 dividido para 20 dá 2. Dando continuidade, gente, agora nós temos a razão em forma de porcentagem. Como é que funciona? É o seguinte, nós vamos ter um termo, certo? Que vai ser disponível sobre o total. O total numa porcentagem sempre é o quê? 100%. Então, nós temos o quê? 30% equivale a quem? A 30 sobre 100, que equivale a 0,30. Além disso, nas razões, o coeficiente está localizado acima, é chamado o quê? Antecedente e depois o consequente. São os dois termos de uma razão, antecedente e consequente. Isso aqui, gente, é bem simples, tá? Vocês vão pegar, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vai dar igual a quem? 0,5, que equivale a quanto? 50%, ok? Então, sempre a ideia é essa, tá bom? Agora, na prática, exemplos de proporção, como é que seria? Esse exemplo aqui, gente, ó, 1 e 3, 12 e x. Quem é que está olhando para o 1? 12. Quem é que está olhando para o 3? O x. Então, nós vamos ter o quê? 3 vezes 2 e 1 vezes x. Quanto é 3 vezes 2? 36. Então, o valor de x é 36. Agora, o valor de x na proporção 2 sétimos, 12 sobre x. Quem é que está olhando para o 2, hein, gente? O 12. Quem é que está olhando para o 7? O x.
Então, nós vamos fazer o seguinte, 2 vezes x e 7 vezes 12. 2 vezes x dá 2x, 7 vezes 2 dá 84. 84 dividido para 2 dá 42, beleza? Então é isso aí, gente. O que a gente vai trabalhar mais nessa aula de hoje é mais a introdução mesmo de razão e proporção. Vou mostrar algumas propriedades importantes para vocês agora. Nós vamos utilizar só algumas, não todas, mas observem. A primeira e principal de todas é saber o seguinte, que o A e o D são chamados de extremos e o B e C são de meios. Então dizemos que A e D são extremos e B e C são meios. Por isso, aquela velha frase que alguns professores já falaram para vocês. Meio pelos extremos. Outras propriedades é o seguinte. A vezes D é igual a B vezes C. A mais B sobre B é igual a C mais D. Nós congelamos aqui, gente, o B e o B. Depois congelamos o D e o D. Nessa outra, nós vamos congelar quem? O A e o C como denominadores. A menos B sobre B, C menos B sobre D. Isso aqui tudo é análogo, é a mesma coisa, só que está subtraindo. Beleza? E por último, nós temos A mais C, B mais D. A menos C, B menos D é A sobre B igual a C sobre D. São proporçõezinhas que a gente vai ver na prática, a gente só vai fixar a ideia dela se a gente utilizar. É o que a gente vai fazer aqui nesses próximos exemplos, tá? Então, o que é grandeza diretamente proporcional? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, ou seja, uma dependente da outra, certo, gente? Ó, uma dependente da outra razão. Se uma dobra, a outra vai ter que o quê? Dobrar também. Na prática, como é que seria? 3 equivale a quanto? 8. O dobro de 3 é quanto? 6. O dobro de 8 quanto é? 16. O dobro de 6 é quanto? 12. O dobro de 16 é quanto? 32. E assim sucessivamente. Quando elas são o quê? Diretamente proporcionais. Recapitulando, diretamente proporcionais, tem a seguinte ideia. 3 equivale a 8. Qual é o dobro de 3? 6. Qual é o dobro de 8? 16. Grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza é inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas na grandeza. Vixe, não entendi nada, Luciano. Calma. Vamos com calma, que isso aqui é o seguinte. Se um dobra a grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se triplicasse, temos que dividir a outra por 3. Então, ela faz um movimento inverso. Vamos ver isso na prática, como é que seria? 30 equivale a 6, 60 equivale a 3. Então, como é que pode? Se 30 vasilhas equivale a 6 litros e 60 vasilhas só equivale a 3, então tem alguma coisa incoerente, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer o inversamente proporcional, ok? Beleza? Na prática, vamos ver isso aí daqui a pouco, tá, gente? Então, agora vamos para a aplicação. Só recapitulando das aplicações, nós vimos o quê? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Proporção precisa de duas razões, certo? O primeiro termo de uma razão é antecedente, o segundo consequente, ok? Propriedade fundamental é AD igual a B vezes C. E aqui são as demais propriedades. As grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Agora vamos para as aplicações, beleza, gente? 5 sobre x igual a 3 sobre 2. O 5 está olhando para quem? Para o 3. O x está olhando para quem? Para o 2. Então, 3 vezes x, nós vamos trocar meios pelos extremos. 3 vezes x dá 3x. 5 vezes 2 dá 12. Desculpa, gente. 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 3. Beleza? Vamos para o próximo. 5 está olhando para o 3, o 6 está olhando para o y. Como é que eu faço? 5 vezes y, 5y. 6 vezes 3, 18. 18 dividido para 5. Recapitulando, obtenha o valor de x e y nos itens a seguir. 5 está olhando para 3, x está olhando para 2. Então, 5 vezes 2 e 3 vezes x. 10 dividido para 3. 5 está olhando para 3, 6 está olhando para y. Então, 5 vezes y, 6 vezes 3. Tudo bem, gente? Até aí? Agora, 5 vezes y, 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 5 está multiplicando, passa dividindo. Ok?
Agora nós temos duas torneiras, são utilizadas para encher um tanque vazio. Sabendo que sozinhas elas levam 10 horas e 15 horas respectivamente para enchê-las. Quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Ou seja, ele quer o comportamento da primeira torneira, que ela leva 10 horas, e a segunda que leva 15 horas. Vamos ver o nosso raciocínio. Então, gente, continuando o nosso vídeo, nós temos duas torneiras, né, que nem eu disse, a primeira com 10 horas e a outra com 15 horas. A primeira torneira é 1 sobre 10, um tanque em 10 horas. A segunda torneira, um tanque em 15 horas. Nós temos duas razões, 1 sobre 10 e 1 sobre 15. Então, nós vamos somar as duas. O MMC de 10 e 15 é quanto? 30, né? Aí, 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido para 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. Quanto é 3 mais 2? 5. 5 sobre 30. Então, gente, simplificando aqui, nós vamos ter 1/6. Então, um tanque vai levar 6 horas utilizando as duas torneiras. Recapitulando. A primeira razão é 1 sobre 10, a segunda razão 1 sobre 15. O MMC de 10 e 15 é 30. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2. Quanto é 3 mais 2, gente? 5 sobre 30. Então, 5 sobre 30 simplificando dá 1/6. Então, um tanque vai levar 6 horas para encher com as duas torneiras. Ok? Vamos para a próxima. A quantia de 1.280 deverá ser dividida em 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em parte diretamente proporcional? Diretamente proporcional é aquela que a gente não precisa inverter os termos, tá? Então, nós vamos ter 8, 5 e 7. Vai ser dividido nesta fatia. X sobre 8, Y sobre 5 e X sobre 7. 8 mais 5 mais 7 dá quanto, gente? 20. Foram 20 partes divididas. Para x, y e z. 1.280 dividido por 20 dá 64. De novo, a minha primeira razão, x sobre 8. Segunda razão, y sobre 5. Terceira razão, z sobre 7. X mais y mais eu já sei quanto é que dá. Dá quanto? 1.280. 8 mais 5 mais 7 dá 20. Ou seja, foi dividido em 20 partes. 1.280 dividido por 20, 64. Sabendo deste fato, basta multiplicar 8 vezes 64. 8 vezes 64 deu quanto, gente? 512. 5 vezes 64, 320. 7 vezes 64, 448. Então, nossa resposta está aí, beleza? Depois de achar o termo proporcional, que é 64, eu multiplico pelo denominador. 8 vezes 64, 512. 5 vezes 64, 320. 7 vezes 64, 448. Já exemplo 2, a divisão foi feita por partes inversamente proporcionais, 5, 2 e 10. Como é que nós vamos fazer, tio? X sobre 1/5, Y sobre 1/2, Z sobre 1/10. Então, nós vamos ter aqui 5, 2 e 10, o MMC é 10. 2 mais 5 mais 1 dá quanto? Dá 8, né? 8 sobre 10 dividido por 1.280, que dá quanto? 1.600. Como é que ficaria a conta? Só um minutinho, gente. Então, continuando, nossa conta ia ficar 1.280 dividido por 8 sobre 10. Repete a primeira e multiplica pelo inverso. 1.280 vezes 10 dividido por 8 dá 1.600. 1.280 vezes 10 dividido por 8 dá 1.600. Por isso que ele coloca esta solução. Beleza, gente? Então, olha só. Voltando para cá, eu vou multiplicar 1/5 vezes 1.600. Ou seja, 1.600 dividido por 5, 320. Porque na inversamente proporcional, na outra lá eu estava multiplicando. Agora eu vou dividir. 1.600 dividido por 2, 800. 1.600 dividido por 10, 160. Então, é isso, gente. As explicações acabam aqui, mas agora vocês vão fazer o quiz no Socrative. O que é o Socrative? Um aplicativo que eu vou colocar para vocês verem aqui como é que funciona o nosso quiz, certo? Aqui eu não posso mostrar porque tem as respostas, né? Mas aí vocês vão receber o link para poder resolver, tá? E eu vou explicar passo a passo, tá bom? Abraço, foi um prazer.